Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao canal da Tony Derme, onde nós temos todas as informações necessárias para se desenvolver excelentes tratamentos para vários tipos de clínicas de estética, de medicina estética e de ginecologia também. Hoje o tema que nós vamos trazer aqui será a pluma de plasma e os seus efeitos regenerativos, né? Então nós vamos ver toda a parte de introdução teórica, os resultados que vocês observam com essa tecnologia, os efeitos fisiológicos, as indicações e entender também por dentro da engenharia de toda essa tecnologia. Mas eu não estou sozinho para contar tudo isso para vocês, né? Eu vou convidar aqui também a professora Silene. Olá. Vou apresentar a turma. Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Silene, posso me apresentar? Pode, claro. Sou fisioterapeuta aqui da empresa Tony Derme, responsável pelo setor de pesquisas e trabalho junto com a equipe de engenharia. Maravilha. Agora a Bárbara, por favor. Nossa profissional também, que acompanhará. Bárbara. Olá, meu nome é Bárbara Scherner, sou fisioterapeuta, responsável por aplicar essas maravilhas de tecnologia Tony Derme. E para a gente retirar as dúvidas da parte de engenharia, eu trouxe aqui o engenheiro Vinícius. Olá, boa noite. Eu sou Vinícius, faço parte do time de engenharia da Tony Derme, sou responsável pela parte de desenvolvimento dos produtos, toda a parte de desenvolvimento de software, hardware e aplicações. A gente trabalha no time de engenharia. Gente, então esse time, somado ainda a Fabiana Toso, que não está aqui. Professora Fabiana, pode dar um oi para a gente, se apresente. Olá a todos, boa noite. E aí, Fabi, está animada para a aula hoje? Mais do que animada, né? Eu acho que a gente juntos vamos mostrar para todo mundo grandes possibilidades através das tecnologias. Gente, as possibilidades são muitas. E nós vamos começar a mostrar algum resultado. Já é isso, professora? Podemos sim. Eu só vou pedir para a técnica me liberar o compartilhamento. Ah, maravilha. Vamos lá. Libera o compartilhamento aqui. Gente, os resultados que nós vamos trazer com essa tecnologia de plasma, né, dentro desse equipamento ainda associado à radiofrequência, vocês vão conhecer a melhora da pele, como deixar essa pele lisinha, sem manchas, de uma forma mais natural, mais orgânica, né, respeitando as linhas naturais de cada paciente, né? Então, acho que esse é o tipo de estética que a Tony Derme acredita, né? Uma estética regenerativa, em que a gente construa, através de danos térmicos, né, da nossa tecnologia, processos fisiológicos que vão ajudar sempre a melhorar essa pele, as trocas metabólicas, né, a oxigenação e principalmente formando mais colágeno, diminuindo manchas, e é todo esse universo que nós vamos conversar aqui nessa aula de hoje. Já temos o compartilhamento, então, Cristiano. Conseguem visualizar? Acredito que sim. Todos estejam visualizando. Então, aqui a gente tem alguns resultados do jato de plasma e das possibilidades de associações das tecnologias, certo? Resultados de antes e depois, como o Cristiano falou. O paciente poder ter resultado rápido, né? Não precisar ir à sessão, às vezes, mais do que uma vez por semana. A gente está falando de um tratamento a cada 15 dias, a cada 30 dias. Então, são esses os possíveis resultados de antes e depois. Por favor, gente, olha isso, né? Olha o tônus dessa pele, né? O que a gente consegue melhorar, né? As rugas aqui, o bigode chinês famoso, né? As rugas peribucais, né? Essa melhora substancial, não é, Silene? E isso também lembrando que é um procedimento onde o nosso cliente vai uma vez ao mês na clínica, né? Hoje elas querem procedimentos cada vez mais rápidos, onde elas percam menos tempo indo até a clínica, indo até a estética. E é um procedimento que revitaliza a pele sem fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Uma paciente que daqui a pouco teria indicação para um lifting facial, para uma blefaroplastia, e teve uma regeneração da pele somente com o jato de plasma. Que lindo. A gente fala aqui de qualidade de pele também, né, Cristiano? De algo que é biológico, que é orgânico, né? Ou seja, a gente faz o organismo trabalhar novamente para produzir colágeno. Aqui, só volta um pouquinho antes. Volto. Se a gente voltar aqui, eu queria, observem a pálpebra, né? Quem puder passar o mouse aqui, não sei
que a professora pode ir. Gente, olha a retração dessa pálpebra. Tá? Nesses mais de 25 anos que eu acompanho o mercado de estética do Brasil, nunca eu vi um resultado como esse. Né? Redução de pele, né, dessa região dos olhos, nós não tínhamos nenhum recurso, né, que fizesse com tanta eficiência e com tão poucas sessões. Né? Então, a gente tem uma... O que acontece aí, hein, Silene? Uma retração da pele? Some? Explica pra gente um pouco essa... O que aconteceu aí nessa paciente? Na verdade, a gente tem uma ação térmica, uma sublimação do tecido, onde a gente, através da pluma do plasma, se consegue pequenas lesões térmicas sem invadir a derme, somente no tecido epitelial, somente a nível epidérmico. E esses pontos, essas microlesões térmicas, vão deixar pontos de pele íntegra, áreas de pele íntegra, para fazer a retração e poder reestruturar esse excesso de pele, né? Tensionar esse excesso de pele, essa pitose palpebral que ela tinha também aí no caso. Onde a gente viu que o resultado com uma sessão ao mês, né? Foram 4 sessões aí ao longo do tratamento, até pelo grau de envelhecimento dessa pele, como a gente pode observar, necessitou um número de sessões maior, não foi com apenas uma sessão, mas com 4 sessões a gente teve um resultado aí de uma bléfaro sem cortes, né? Justamente por isso, por essa retração que o próprio jato, que as próprias microlesões térmicas que ele faz, sem agredir camadas mais profundas, fizeram na pele. Então, gente, estão entendendo a pluma de plasma que promove a regeneração desse tecido. Essa é a aula de hoje. Esses são apenas os primeiros resultados que vocês estão observando e que podem trazer todo esse benefício para a sua clínica. Então, gente, tem muita foto, a gente percebe uma melhora nítida, né? É importante também combinar com outras tecnologias, nós temos essa possibilidade, a Antonelli também indica, né, para a gente combinar. Vamos estar passando depois na parte prática. Então, gente, melanóide solares foi... Nossa, a Fabiana foi voando. Senão a aula vai ficar só nas fotos. Na próxima aula eu quero só fotos, viu, Fabiana? Adorei a gente explicar tudo olhando para a foto. Mas a gente tem muito slide aí, tem muito conhecimento aqui. Só voltando naquela melanose solar da mão, ou naquele lentigo solar mesmo na face, para os nossos profissionais, né, da saúde estética, hoje a melanose solar e a mancha senil, a gente pode ter alguns recursos, né? Tem peeling químico, tem a microdermabrasão que nos auxilia, tem a luz pulsada, mas dependendo a característica dessa mancha senil, a própria luz pulsada e o próprio peeling químico, muitas vezes, a luz pulsada muitas vezes não consegue ter uma termocoagulação para destruir aquele pigmento melânico. O peeling químico muitas vezes é bem agressivo, né? Ele causa, ele age, tem uma profundidade bem grande. E aí a gente tem a opção de fazer a remoção dessa mancha senil com o jato de plasma, onde a gente consegue ir debridando esse tecido oxidado, né, com excesso de pigmento melânico aos poucos. Tu vai sublimando esse tecido e removendo aquele tecido, aquela mancha onde a gente tem ali aquele depósito de melanina oxidada. E o resultado é fantástico, que é uma única sessão, 15 dias após a aplicação. Que a gente percebe que não é só melhora do clareamento da mancha, melhora da qualidade da pele também, né, Silene? Então, essa é a informação. A gente conseguir ter mais resultados com a mesma tecnologia, não focar só em um objetivo. É lógico, né, gente? Vocês têm que trazer uma tecnologia que se pague rápido, né, e que sirva para vários tratamentos. E essa proposta a gente consegue trabalhar desde uma flacidez facial, corporal, melanoses solares, né? Essa questão da retração de pálpebra, que é fantástico, tratamento em estrias, né, para alguns fototipos, enfim, temos bastante material. Mas aqui na Tony Derme, a gente tem uma característica muito forte, que o equipamento, né, Vinícius, o equipamento de jato de plasma é um acessório do nosso equipamento Spectra. E eu queria entender, Vinícius, como é que funciona um jato de plasma dentro de uma plataforma que tem radiofrequência, que tem outras tecnologias. Sim. Assim, às vezes as pessoas confundem um pouco o equipamento, porque, como tu falaste, ele tem várias tecnologias ligadas no mesmo equipamento. Então, ele é um equipamento principalmente de radiofrequência, ele tem um módulo amplificador de radiofrequência para produzir calor a nível cutâneo, né? Um contato elétrico,
mas o acessório de plasma, ele utiliza o sinal de radiofrequência de potência, amplifica esse sinal para conseguir fazer uma pluma de plasma, ou seja, é um dos únicos jatos de plasma do mercado que é produzido através de radiofrequência, ou seja, corrente alternada de alta frequência e de alta tensão, para conseguir produzir a pluma de plasma. Então, é um equipamento diferenciado do restante que tem no mercado, né, por essas características. Isso dá um conforto um pouco maior para o paciente também e previne alguns problemas de queimadura química, queimadura de corrente galvânica, né, por ser alternado. E se é de alta frequência, evita a sensibilidade de choque, de pontos motores, né. Então, gente, deixa eu entender. A gente fez esse equipamento com esse estímulo de radiofrequência que gera esse plasma, essa bobina, né? E ela tem uma característica, então, que traz de benefício um controle maior, Sim. menor risco, então, de queimadura, qualquer coisa assim. Isso. Altera a profundidade de ação ou não? Não muito, porque assim, o plasma, porque ele tem a característica assim, intrínseca da tecnologia de ser muito superficial, né? A pluma de plasma ela tem que ser muito superficial, ela queima muito superficial. O tecido que ela consegue sublimar é muito pequeno. Então, assim, o efeito térmico dele é pequeno, porque ele se dissipa muito na superfície. Isso é uma característica da pluma de plasma, né? Depois a gente vai ver na prática isso, né? Isso, exatamente. Então, ele é uma ferramenta ótima para conseguir precisão de tratamento. Eu consigo, que nem a professora Silene falou, eu consigo tirar pequenas camadas da pele sem danificar o que está embaixo, porque ele tem essa característica de ser superficial. Mas se eu for removendo, eu consigo atingir o que eu preciso. Maravilha, gente. Então, vamos iniciar essa aula? Já está rodando. Então, para justificar o que o Vinícius falou para a gente, né? Então, dentro do espectro eletromagnético, a gente vai ter variações de frequência. Travou a Fabiana ou fomos nós? Está no ar? Nossa. Vamos continuar, Silene? A Fabiana acho que travou o sinal. Silene com a palavra, então. Conceito do campo eletromagnético. Acho que só complementando o que o Vinícius falou, outra coisa importante no jato de plasma da Toniderme, né, Vinícius, é a possibilidade de ajuste de parâmetros. Exatamente. Né, falando em profundidade, porque quando a gente trabalha com um equipamento onde ele não te permite ajustar parâmetros, né, ele te permite só trabalhar com níveis de intensidade, tu não tem essa precisão, né, se tu vai fazer uma lesão mais profunda ou menos profunda, com maior efeito térmico ou menor efeito térmico. Isso, né? Porque o equipamento, por ser uma plataforma de radiofrequência, ele já vem com essa tecnologia embarcada de controle, né, porque ele precisa controlar o sinal de radiofrequência. Vamos mostrar isso na prática, Vini? Vamos passar aqui. Quero ver como é que funciona. Sim, eu vou falar falando, como ele é um equipamento de radiofrequência... Tem até um ovo aqui, gente. Isso. Vocês estão vendo aqui? Nós vamos testar no ovo, então. Isso, para tentar simular o efeito, porque o ovo, a gema do ovo, ele tem uma superfície muito frágil, né? E se eu degradar muito, com muita intensidade, com profundidade grande, eu acabo estourando essa gema, né? Então, para mim mostrar que o jato de plasma tem a característica de ser superficial e com controle, a gente pode mostrar a pluma com distância. Vamos ver se eu consigo. A mão aqui. Isso. Vamos ver se eu consigo mostrar para a câmera melhor. Vamos ver o zoom aqui. Peraí. Então, eu tenho... Não dá para ver, ainda está longe. Lá. Agora sim. Então, eu consigo fazer uma pluma com distância, isso é um dos controles, e com intensidade térmica, né? Mas vocês podem ver que a queimadura é muito localizada e superficial, porque eu não destruo por completo a gema. Eu posso fazer riscos ou pequenos pontos, depende da minha aplicação, né? E eu ainda Na clara funciona também? Na clara funciona também. Mas aquece, fica branquinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para a câmera. Deixa eu ver se a câmera aparece lá. Isso. Peraí. Pronto. Eu consigo fazer tanto na clara quanto na gema, porque são superfícies que eu tenho uma condução iônica legal, né? Então eu consigo ter o RF de alta tensão e alta frequência sendo
conduzido através do ar até essa superfície, porque tem bastante íons livres na superfície. Então vamos lá, gente. Peraí, que engenheiro é assim, começa a falar, e a gente fica, peraí, o que ele está falando? Meu Deus do céu. Né? Vamos explicar. Primeiro a gente tem um raio. Exatamente. Né? Esse raio tem que ser ionizado, não é isso? Isso. Eu preciso conseguir transferir corrente elétrica para o tecido através do ar. Isso é a pluma. Que é a pluma, que é como se fosse um raio da nuvem que cai na Terra. Eu preciso criar um potencial elétrico, diferença de potencial elétrico muito grande para conseguir romper a barreira do ar. O ar, ele funciona como um isolante no meio do caminho. A partir do momento que eu consigo romper esse isolante com tensão suficiente, com diferença de potencial suficiente, eu rompo esse isolante e produzo a faísca. E a faísca é a pluma do plasma. Né? Então, assim, eu preciso de alta tensão para conseguir fazer isso. Não necessariamente de alta frequência, mas a alta frequência ajuda em outros parâmetros, né? Que é no conforto e na segurança para queimaduras químicas, né? Que é queimaduras galvânicas. Então, gente, isso aqui é mais seguro, né? Que a gente usa essa tecnologia, né? Não tem esse efeito galvânico. Né? Essa pluma de plasma também produz espécimes reativas de gases, como o ozônio, né? O que facilitaria também o efeito, promovendo também o efeito bactericida. Exatamente. E pela alta tensão eu tenho controle. A máquina tem o controle para ajustar aquela distância. Vocês viram que eu consegui trabalhar com uma distância bem grande do tecido, né? Então eu posso ajustar isso para ser menos agressivo na máquina, eu consigo ajustar essa distância, como também eu consigo ajustar a intensidade da queimadura, ou seja, o tamanho da lesão. Dá para fazer uma bem forte, então, ou uma Dá. bem fraca? A gente vê as duas Sim. diferentes? Eu vou ajustar a máquina para a gente aumentar um pouco a intensidade. Que agora, então a gente vai entender com uma potência mais alta e com uma potência mais cautelosa, vamos dizer assim. Isso. Aqui eu tenho uma potência bem alta, tá? Vamos ver se a gente consegue que apareça aqui para cá. Tá? Alta potência? Isso, alta potência. Vocês vão ver que a própria agulha vai ficar até incandescente. Olha. Eu consigo fazer com distâncias grandes e com uma intensidade bem grande. E, ao mesmo tempo, eu posso simplesmente baixar a intensidade. Tá, mas eu vou perguntar para a professora Silene aí. Qual é os tratamentos que a gente usa para uma potência mais forte, para uma potência mais baixa, altera, ou é o tipo de pele? Tudo vai depender de uma boa avaliação, né, Cris? Porque nós vamos ter que avaliar a qualidade da pele desse paciente, o fototipo desse paciente e também a hidratação dessa pele. Porque, se, por exemplo, eu pegar uma pele desvitalizada, sem nenhum preparo, e de cara já querer fazer a sublimação, né, fazer um tratamento onde eu vá fazer a sublimação, os riscos de, por exemplo, termos efeitos e reações adversas são muito grandes. Então, é sempre muito importante o profissional adequar a energia, a densidade, a amplitude de acordo com a necessidade dessa pele. Quanto mais flácida essa pele, quanto maior o grau de flacidez dessa pele, é muito provável que nós precisamos de uma densidade um pouco maior, tá? Para poder fazer a ablação, para poder ter esse efeito de sublimação que o jato de plasma tem, né? E esse decapamento que ele faz na pele. Porque aí nós precisamos sublimar o tecido, como eu falei anteriormente, deixar áreas de pele íntegra ao redor. Aí o que eu vou ter ali? Migração de queratinócitos para regenerar essa pele, e a pele ela vai sempre cicatrizar da maneira mais fácil para ela, né? Então os bordos vão se aproximar e vai ter a retração, né? Diminuindo consequentemente essa flacidez. Então é muito importante que o profissional avalie muito bem a pele, a qualidade da pele, tá? Porque Silene, se a pele necessitar de um gerenciamento, a pele necessita de um gerenciamento também. Então o preparo dessa pele é muito importante para evitar efeitos adversos aí, até mesmo como uma hipercromia pós-inflamatória, né, Fabi? A pergunta aqui, ele faz algo semelhante a um equipamento importado que é o Plex? Sim, muito semelhante. Ainda a vantagem, eu diria assim, em relação ao Plexer, é que aí nós conseguimos ter um controle. Eu sei o quanto de amplitude, de densidade eu estou colocando, né? Diferente do Plexer, que trabalha com 3 canetas e cada caneta é uma intensidade diferente, uma fraca, uma média e uma forte, digamos assim. Isso. No plasma da Toniderm, a gente já consegue gerenciar melhor
esses parâmetros. Acho que para exemplificar um pouco melhor assim a parte de intensidade, densidade e amplitude, né? Porque a nossa máquina ela tem dois controles, que nem a Silene falou, é a densidade e a amplitude. A densidade ela trabalha como se fosse no tamanho, na espessura da chama, tá? Ou seja, eu tenho uma pluma, uma chama mais grossa, mais intensa, mais quente. Se eu aumento a densidade, eu aumento o tamanho da lesão, a profundidade da lesão que eu consigo fazer. A amplitude não necessariamente aumenta a intensidade. Eu posso aumentar a amplitude do sinal, mas não aumentar a intensidade. Eu só consigo maior distância de trabalho, né? Eu consigo trabalhar com a caneta um pouco mais distante, com a manopla um pouco mais distante do tecido, mas também eu perco um pouco de precisão. Quanto maior a distância, mais espaço eu tenho para a pluma dançar ao redor do tecido. Então, eu tenho uma chama um pouco mais instável. Então, assim, esses parâmetros permitem ao profissional regular como vai trabalhar, como ele vai pegando prática na mão e conseguindo trabalhar com maior precisão cada vez mais. Exatamente. Então, assim, não é só um simples ajuste de intensidade que nem tem nos outros equipamentos, né? Aí a gente consegue trabalhar com uma pluma mais estável, né? E um dano térmico também, como o Vinícius falou. Quanto maior a densidade, maior o poder ablativo do plasma. Então, o profissional tem que lembrar disso na hora que vai fazer o tratamento no seu paciente, né? E principalmente preparar essa pele para receber um tratamento como um jato de plasma. Porque se nós pegarmos uma pele despreparada, desvitalizada, com um nível de hidratação baixo, o risco de hiperpigmentar, o risco de termos efeitos e reações adversas é muito maior. Então, o ideal é sempre atentar para isso. Não conseguir tratar, às vezes, com eficiência, porque, como vocês puderam notar, o nosso equipamento não tem uma placa de retorno para o plasma, né? Que alguns equipamentos do mercado usam uma placa de retorno porque eles são de corrente contínua. O nosso equipamento, como é corrente alternada, de alta frequência, ele não precisa da placa de retorno. Ele usa as próprias íons, cargas livres do tecido, para conseguir produzir essa corrente elétrica de alta intensidade. Mas tem que ter uma pele hidratada. Exatamente. Para mim conseguir ter esses íons livres, eu preciso ter uma pele hidratada. Então, cuidar da pele ajuda na efetividade do tratamento. Exatamente. É importante complementar que as pessoas perguntam, mas é um aparelho de radiofrequência, não tem essa placa, né, Vinícius? A gente sempre recebe essa pergunta, então é essa justificativa. É uma pergunta que a gente recebe muitas das vezes aí. Muito Sim. importante. Posso continuar compartilhando aqui, então? Pode lá. Compartilhando. E aí, falando muito dessa condição, né, que o plasma a gente já vem falando bastante, ele é o quarto estado da matéria, então, digamos assim, é o que a gente vai trazer como fundamentação. E o que é importante de entender é a ionização do ar. Então, ele vai precisar do oxigênio do ar entre a pele do paciente e o eletrodo para causar esses efeitos. E no plasma, a gente vai encontrar o quê? A luz ultravioleta, elétrons, íons, radicais livres de oxigênio e de nitrogênio e também outros átomos. Então, todas essas alterações que vão acontecer no ar entre o eletrodo e a pele do paciente são alterações muito importantes, porque elas vão nos ajudar nesse efeito de sublimação que a professora Silene já falou. Então, a gente vai conseguir o quê? Bem legal aqui, ter o efeito de lesão que a gente quer causar, produzindo radicais livres de oxigênio aí, que vão nos ajudar a produzir ozônio ao nível da lesão, e dessa forma a gente tem muito mais segurança para que a gente consiga ter um resultado melhor. Se a gente olhar aqui, que o Vini já mostrou na experiência dele ali, a gente tem a pluma de plasma sendo formada aqui, e o que é importante? Observem que a lesão que ela deixa é uma lesão branca, não é uma lesão escurecida, né? Então, esse alto potencial de ionização do ar atmosférico que vai transformar vai fazer essa modificação e fazer essa energia causar essa pluma característica para fazer o efeito que a gente precisa que aconteça. Então, o plasma causa lesão? Sim, causa. É através da lesão do plasma que a gente vai ter o efeito fisiológico que a gente espera. Esse é o caminho, né? Através de uma lesão, a gente vai startar o processo de reparo no tecido, e quando a gente starta esse processo de reparo, vai haver uma grande migração de células inflamatórias para o local, e essas células inflamatórias desencadeiam a cascata de produção de fatores de crescimento endógenos que vão estar produzindo para a gente
colágeno e elastina. Claro, aqui a gente fala superficialmente, existe toda uma sequência do reparo do tecido que precisa ser considerada. Então, o que a gente vai ter? Uma produção de colágeno de forma orgânica, biológica e regenerativa. Ou seja, eu faço um estímulo no tecido e desencadeio uma resposta biológica. Então, a gente tem uma precisão importante disso. A gente tem ponteiras que vão nos direcionar para resultados específicos, como a gente já apontou aqui. A experiência, a gente já teve a oportunidade de visualizar na prática para entender esta lesão. E uma pergunta que nós recebemos muito, e aí eu peço se depois o Vini puder me ajudar a complementar, mas é a grande diferença entre o plasma e o eletrocautério. Muitas das vezes nós recebemos essa pergunta, né? Então, a gente fala aqui da diferença, olhando na lesão da esquerda aqui, ó, a lesão do plasma, uma lesão branca característica e uma pluma bem formada e estável, e à direita uma lesão do eletrocautério. Então, o que a gente tem? O eletrocautério sendo um carbonizador do tecido, deixando essa lesão escurecida, ele causa uma queimadura no tecido, diferente do plasma aqui. Mais uma outra imagem com uma outra ponteira aqui, né? A gente vendo aí as diferenças. A ponteira que faz a lesão do eletrocautério à direita e a ponteira que faz a lesão do plasma à esquerda. É muito característica essa diferença, né, Vini? Isso. Assim, existe uma diferença bem significativa entre as tecnologias, tá? Apesar de serem duas tecnologias de efeito elétrico, assim, produzirem uma queimadura por um efeito elétrico, por corrente elétrica, são efeitos produzidos a partir de mecanismos bem diferentes, tá? O eletrocautério, ele pode ser de corrente contínua, de corrente alternada, mas normalmente, massivamente, dos equipamentos são de baixa tensão. Ou seja, eles têm uma grande capacidade de corrente, uma grande capacidade de fazer lesão, mas eles são de baixa tensão. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, eu preciso tocar o tecido para conseguir produzir corrente elétrica. Ele não tem tensão suficiente para romper a barreira de ionização do ar, a barreira dielétrica do ar, né? Então, eu preciso tocar no tecido. No momento que eu toco o tecido, eu produzo uma corrente alta o suficiente para sublimar o tecido, e aí, às vezes, aparece uma chama, uma faísca, e tem um efeito indutivo de quando eu levanto a ponteira, que ele continua com aquela faísca por um período pequeno de tempo, tá? Assim, normalmente a lesão é produzida por uma corrente de contato. Eu tenho que tocar o tecido para conseguir fazer essa lesão. E aí o controle, o manejo dessa lesão fica muito difícil, fica muito operador dependente, né? Que eu preciso tocar no tecido. O plasma, o equipamento de plasma, de jato de plasma, ele realmente produz uma chama, uma pluma à distância, ou seja, eu tenho tensão, diferença de potencial elétrica suficiente para romper a barreira do ar. Só para ter uma ideia, a barreira de elétrica do ar ela é de 1000 volts por milímetro, ou seja, para cada milímetro de faísca que eu preciso abrir, eu tenho que ter 1000 volts de tensão na ponta da manopla, do eletrodo, né? E esses 1000 volts têm que ser muito bem controlados em intensidade, ou seja, em corrente, para mim não fazer uma lesão muito grande. Então, esse controle que o equipamento já possuía da radiofrequência e foi evoluído para o jato de plasma, que proporciona esse controle de lesão com tensões altas para produzir a faísca à distância. E aí eu tenho os espécimes reativos que vocês já comentaram, né? Além do ultravioleta, porque com a faísca, com a pluma, eu consigo romper a barreira do ar, com ar ali no meio eu produzo ultravioleta. Esse ultravioleta também ele é bactericida, fungicida, virucida, e acaba esterilizando a região, né? E por ser uma corrente elétrica que está passando através do ar, eu ainda tenho o controle de queimadura superficial, que é o efeito colateral por ser um plasma e não ser uma corrente elétrica direta. Então, eu tenho um efeito bem superficial e controlado, né? Ou seja, muito mais seguro do que o eletrocautério. E repetitivo também. E lembrando, só complementando, nós temos, então, uma lesão limpa, né? Justamente pela produção das espécies reativas e também a presença de ultravioleta. E isso dá uma característica séptica na lesão, onde a gente tem um pós-jato de plasma muito tranquilo também, né? A cicatrização é muito tranquila, a gente não vê quase sinais inflamatórios por conta disso também.
A gente pode ver aqui na imagem, né, Silene, exatamente essa diferença aqui do imediato e o após, né? E aí a gente fala muito para quem começa a trabalhar com jato de plasma, não subestimar a lesãozinha do plasma, porque estava acostumado a usar o eletrocautério antes, né? E aí quer ver uma lesão mais escura ou quer ver uma inflamação mais intensa de imediato. E essa não é a real, né? Então, se a gente observar aqui à esquerda, é imediatamente após a aplicação, uma lesão de eletrocautério, uma lesão de jato de plasma, e à direita, a evolução de 24 horas dessa lesão. Como evoluiu para uma reação inflamatória como nós gostaríamos, mas nesse momento a gente fala assim, o paciente vai ter um downtime muito mais tranquilo, não vai fazer um edema tão importante, não vai ter aquela crosta escura. Então a gente tem um pós-procedimento muito mais tranquilo para o paciente e seguro nesse momento, né? Na sensação, no conforto, né? Ou menor desconforto, porque nós não podemos fugir de que vai ter uma lesão, ok? Né? Esse é o objetivo. Então, pode ter o desconforto, pode ter a sensação, mas a recuperação do paciente, olhando uma lesão mais de perto, a gente vê sim que a lesão do plasma é uma lesão mais linear, mais homogênea e que vai dar um processo de reparo, sim, com os menores riscos possíveis nessa recuperação aí, para que o paciente esteja pronto para a próxima sessão, sim, o mais rápido possível para o resultado acontecer mais rápido, né? E a gente observa que a lesão, né, a professora falou, complementando a lesão com o jato de plasma, ela é mais uniforme, a gente observa aquele frost ao redor, né? Isso é bem comum, bem característico de quando se aplica imediatamente após a aplicação do jato de plasma. Ao invés de observar uma carbonização, a gente observa aquele frost, pela desnaturação do tecido mesmo. E uma das tecnologias da Tony Derme é justamente esse efeito, esse procedimento fracionado, né? Porque a gente fez no equipamento o modo fracionado do equipamento para ele conseguir ter uma repetibilidade dessa lesão. Ou seja, se vocês notarem na diferença de lesão do eletrocautério para jato de plasma, vocês podem ver que tem uma uniformidade da lesão maior. Ou seja, o eletrocautério é mais operador dependente. Com esse modo fracionado do Spectra, né, ele consegue ter a repetibilidade dessa lesão bem maior, ou seja, vai ter um controle muito maior do teu tratamento, vai conseguir reproduzir aquilo em todos os pacientes. A gente sim, daí pós essa lesão precisa ter todo um cuidado e um preparo da pele, avaliar adequadamente, avaliar o fototipo, dosar a densidade e amplitude que o Vinícius e a Silene já explicaram essa diferença, o quanto a amplitude e a densidade podem modificar a condição, a sequência da aplicação, onde vai ser aplicado, todo o preparo da região, os pontos de ancoragem, se for no facial, a gente já vai visualizar uma imagem que ajuda a entender e fazer orientação para o paciente também, né, Silene? Porque imagina assim, ó, vai ter essa lesão e tem que cuidar do pós, né? O filtro solar, o cuidado com a pele, porque muitas das vezes as intercorrências não estão ligadas ao procedimento em si, mas talvez a um inadequado cuidado no pós-procedimento. Então, a orientação fica muito importante, né? Exatamente. É muito importante tanto a avaliação adequada da pele, né? A conduta, o gerenciamento adequado dessa pele por conta do profissional, mas também o profissional explicar para o paciente como será o pós e como ele deve proceder, né? Com o home care, com os cuidados em casa também. Existe sim, gente, todo um cuidado, um sequencial, que produto que pode usar antes, que produto se usa durante, que produto você pode usar depois. Tudo isso, procurem essas informações, porque vocês precisam estar bem capacitados para que o resultado seja eficaz e com os menores riscos, né? Então, a gente faz a indicação do jato de plasma para rejuvenescimento, linhas de expressão, rugas, flacidez tissular, mancha senícia, a gente já viu os resultados lá no começo. Fica mais fácil até a gente falar da indicação agora, né? Porque a gente já viu que os resultados acontecem. Remodelamento dérmico, esse gerenciamento da pele que a professora Silene está falando, cicatrizes atróficas,
pode estar associado a drug delivery, melanoses solares, acne ativa. A gente já vai mostrar as 4 ponteiras eficazes que vocês vão poder estar utilizando. Nas estrias, não ação bactericida, pré-operatório, pós-procedimento, pós-operatórios também. Todo um conjunto de ações. Temos que cuidar, sim, os diabéticos descompensados, cuidado com a cicatrização, gestantes, portadores de marca-passo. A gestante tem até a condição, inclusive, dos riscos de hiperpigmentação, além do risco da corrente e a precaução que a gente tem que ter nesse momento. A literatura nos fala da epilepsia, implantes metálicos na região de tratamento, neoplasias. Quem está usando sensibilizantes, como, por exemplo, a isotretinoína, aqui é importante controlar. Rosácea, tem que cuidar, é calor, Vinícius e a Silene já nos disseram, então a gente não pode fazer mais calor no paciente com rosácea e com melasma, por conta dessas condições. As estrias nos fototipos mais altos e também totalmente contraindicado fazer remoção de tatuagem, certo? Para o jato de plasma, então a Toniderm apresenta 4 ponteiras que vêm direto com o equipamento, que é a ponteira Tesla, Ball Tip, Stick Tip, Safe Needle, e a Professional. A Professional ela é adquirida à parte, tá? Então, o equipamento vem com as 4 ponteiras aqui que eu estou circulando, as douradas e essa redonda maior, e a Professional que está conectada à ponteira. A Safe Needle é uma ponteira que ela tem uma agulha, e esta agulha aqui, ela tem um espaçador plástico para a gente ter uma segurança quanto a isso. Bárbara, você quer falar, por favor? Tá sem som, será que a gente precisa abrir o som aí? Eu não sei se todos estão ouvindo. Agora Oi? sim, perfeito. Eu vou pedir só para a prof. Fabiana só tirar um pouquinho a apresentação da tela, por favor. Claro. Obrigada. Então, vamos lá. Assim como a professora Fabiana estava comentando, nós temos 4 ponteiras específicas que vai junto com o equipamento. Cada uma delas vai ter uma ação específica para o tecido, né? Então, nós temos a Stick Tip, que vai ter indicações específicas para cicatrizes de acne, rejuvenescimento, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar traços mais finos, mais detalhados, tá? Além de fazer retirada de melanoses solares e mancha senil, tá? A Ball Tip, então, nós vamos conseguir trabalhar rejuvenescimento de mãos, de colo e também trabalhar a questão das estrias, tá? Como vocês estão vendo, ela tem uma bola bem na ponta, do qual ela não é concentradora de energia, tá? Ela vai dispersar mais, então, essa energia, ela não vai fazer uma lesão tão grande quanto as pontiagudas, tá? Nós temos também a Safe Needle, que é a mais utilizada, então, para procedimentos de rugas, linhas de expressão, full face, né? Então, essa é a mais indicada para tratamentos de rejuvenescimento, tá? Temos também a ponteirinha chuva de plasma, que é muito utilizada pré-procedimentos estéticos, então a gente pode fazer asepsia dessa pele com essa ponteirinha específica que é a chuva de plasma, né? Então a gente vai conseguir fazer tratamentos pré-invasivos, ou seja, a gente vai conseguir fazer essa asepsia dessa pele de forma eficaz. Também conseguimos trabalhar em feridas e procedimentos, por exemplo, pós-extração de comedões, enfim, a acne ativa, a gente consegue trabalhar também perfeitamente. A ponteirinha que a Fábio comentou, que é opcional, que é essa aqui, né? Essa aqui, então, possui a agulha exposta e essa aqui é vendida opcional. Por quê? A profissional precisa ter a destreza manual, ou seja, precisa ter uma habilidade para poder aplicar ela.
ela tem as mesmas indicações a Safe Needle, ou seja, para rugas, linhas de expressão, bléfaro sem corte, código de barras. Então, para quem é aquela profissional que tem uma destreza manual mais agilizada, enfim, pode sim utilizar essa ponteirinha, mas ela é opcional, tá? Vini, eu vou chamar o Vinícius para ele explicar um pouquinho melhor como que funciona a chuva de plasma, porque pelo que eu vi tem bastante perguntas sobre a chuva de plasma. Sim. Como eu estava falando antes, o plasma é gerado por uma diferença de potencial muito grande. Então, essa diferença de potencial, ela concentra campo, né? A gente precisa concentrar campo elétrico para conseguir abrir o arco através do arco. E essa concentração, ela é modulada pelo formato, pela geometria das ponteiras, né? A gente trabalhou nas geometrias ponteiras justamente para conseguir controlar melhor essa concentração de campo. Ou seja, quanto mais pontiaguda ela for, mais concentra campo elétrico. O campo elétrico se concentra sempre em cantos e arestas, né? Então, a Bárbara falou sobre a ball tip, ela é uma ponteira que tem uma ponta redonda, justamente para tentar não concentrar o campo elétrico. Só que todas elas são metálicas, à exceção da chuva de plasma, todas as restas são metálicas, ou seja, elas conduzem muito bem eletricidade. E no momento que eu tenho o rompimento do campo elétrico do ar, eu tenho a corrente grande para o tecido. Já essa ponteira, ela tem um gás que controla, né, tem a superfície e o gás dentro controlam essa descarga, ou seja, eu consigo distribuir mais uniforme o campo elétrico em cima da ponteira, ou seja, eu vou conseguir fazer várias faíscas ao mesmo tempo numa distância pequena, tá? Eu vou distribuir essa energia na área toda da manopla. Eu consigo distribuir todo o campo elétrico pela face do eletrodo. William, tu consegue aproximar aqui a imagem só para a gente mostrar, então, essa pluma de plasma, o quanto ela é bonita nessa ponteirinha, né? E as nossas clientes adoram ver ela porque é um procedimento com essa ponteira indolor, tá? Ela não vai sentir dor, né? E não vai causar lesão, tá? Então, eu vou conseguir aplicar, não sei se dá para ver aqui, sim. Sim, como eu tenho uma distribuição muito maior, eu tenho, né, uma menor concentração, então realmente eu não faço lesão, mas a pluma existe, então ela produz todos os efeitos químicos que precisam ser produzidos, mas não produz a lesão. Exatamente. E para que a gente usa, então? Para efeitos bactericidas para o tecido, ou seja, eu consigo trabalhar uma asepsia de pele, pré-procedimentos invasivos, consigo fazer pós uma limpeza de pele ali para cauterizar os comedões, posso fazer numa ferida, próxima ferida, para estimular a cicatrização dela, né? Então, sempre que eu tiver risco de contaminação, se eu aplicar essa ponteirinha, a gente vai ter uma redução desse risco, tá? Pelo efeito bactericida que ele promove, também porque ele faz, até quando a gente aplica sobre a pele, a gente sente aquele odor de ozônio, né? Que são os espécimes reativos gerados através da pluma de plasma. Olha aí, gente. Então, todos esses acessórios aqui, estamos falando apenas de uma função, né, desse equipamento, dessa plataforma que é o Spectra Artis. Né? No Spectra Artis a gente encontra o plasma, a gente associa a radiofrequência convencional com as manoplas, podemos trabalhar também com a fracionada, a fototerapia, e tudo isso, então, a gente consegue trabalhar com protocolos bem amplos, né? Atendendo, então, vários tipos de pele e várias condições de pele, né? Dando ao profissional a possibilidade, então, de inúmeros tratamentos e da personalização. Gente, nós temos que começar a pensar que cada paciente realmente ele tem que ter o seu protocolo, o seu cosmético específico. Quanto mais profundo for a anamnese, mais adequado vai ser o protocolo. Né? Hoje mesmo eu estava numa reunião e as professoras comentando, então, nossa, mas numa clínica a gente tem que correr muito, não dá tempo nem, né, de fazer a segunda, terceira avaliação. Como é que é o preenchimento dos documentos? É tudo muito atropelado no dia a dia. Mas nós precisamos nos atentar a isso, né? A realmente ter uma boa avaliação, marcar todos esses parâmetros, potência,
porque vocês vão conhecendo como a máquina age naquele tipo de tecido, né? Tecidos extremamente desidratados não vão funcionar, né? A gente vai ter que trabalhar com uma preparação dessa pele, que é isso que a Bárbara vai nos explicar. Ou a Silene pode explicar também, ou a Fabiana. Hoje eu estou cheio de professoras aqui, né? Tá muito fácil dessa aula, né? Tem vários professores comigo aqui, fica mais fácil. Então vamos lá. Eu acho que todo mundo está curioso para ver um pouquinho da prática, né? E na prática a gente vai conseguir visualizar essa diferenciação do jato de plasma, tá? Onde o que eu vou ver? Pontos esbranquiçados, eu não vou ver aquelas lesões do eletrocautério, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a retirada do anestésico que a gente colocou, tá? Ele não é obrigatório, mas é um item do qual eu gosto de fazer, né? De aplicar antes, até para minimizar um pouquinho da sensação dolorosa dessa minha paciente. Então, eu vou fazer a retirada agora com clorexidine, né? Desse anestésico tópico. E lembrando que o uso do anestésico, ele é opcional, tudo vai depender do limiar de dor do paciente e também do profissional, dentro, claro, respeitando as indicações, né, do próprio anestésico, da própria formulação. Dependendo do profissional, as habilidades e competências que esse profissional possui, ele pode até mesmo usar um anestésico infiltrativo, né, Bárbara, ou fazer bloqueio anestésico. Tudo isso vai dar mais conforto para o paciente, porque como a gente falou desde o início, é um tratamento onde a gente faz sublimação do tecido. Vocês viram as possibilidades de ponteiras, tem ponteiras que fazem sublimação e tem a chuva de plasma, que daí não é uma sublimação, né? A gente vai usar ela para fins de preparo da pele, para trazer mais água para essa pele. Então eu posso usar a própria ponteira Tesla, a chuva de plasma, para auxiliar, né, no pré-procedimento, no preparo dessa pele para aplicação do jato de plasma. Exatamente. Consigo também preparar essa pele com a chuva de plasma para também receber algum cosmético específico para permear, tá? Então a gente consegue fazer muito bem essa prática aí, tá? Limpei a pele, o que eu tenho que fazer obrigatoriamente, tá? Secar essa pele, tá? Por quê? Ela precisa estar limpa e seca para ser condutiva. Então, eu vou lá, vou ligar o equipamento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa ponteirinha que já tá pronta. Como nós temos essa possibilidade de ter a função do jato de plasma em toda a plataforma Spectra, independente do modelo, aqui nós trouxemos o modelo do Spectra Plus, que também tem, além das manoplas de radiofrequência, também tem o jato de plasma, e nós estamos com o Spectra Artis, onde também nós temos radiofrequência ablativa, fracionada, radiofrequência não ablativa, fotobiomodulação e a função do jato de plasma. E também tem a opção do Spectra G2+, então é mais um equipamento onde também se pode ter a função do jato de plasma nele. Tá? Em toda a plataforma Spectra da Tony Derme é possível ter a função do jato de plasma. Só para complementar, então, o preparo da pele do paciente, ele deve começar pelo menos 2 semanas antes da sessão do jato de plasma. Então, é muito importante o profissional, quando fizer a avaliação, entender, né, o estado, a condição dessa pele, a necessidade dessa pele, já organize nesse plano de tratamento as sessões de preparo da pele e a prescrição também de um home care, tanto previamente ao jato quanto posteriormente ao jato de plasma, tá? Para chegar no dia da sessão e a pele estar nutrida e hidratada e responder, né? E ter um processo de regeneração mais rápido pós o jato de plasma. Aqui nós vamos fazer o tratamento na pálpebra, né, Bárbara? Isso. Então, o que eu preciso saber? Eu tenho que lembrar que essa minha paciente, então, isso tudo que nem a prof. Fábio falou, a prof. Silene, inclusive o Cristiano comentou, nós precisamos observar muito bem, fazer uma avaliação muito minuciosa desse tecido,
Por quê? A gente está visualizando que ela tem uma micropigmentação de sobrancelha, ou seja, eu não vou fazer em cima dessa micropigmentação, tá? Então, eu vou rebater o local e eu vou fazer a aplicação. O que eu preciso explicar para a paciente? Que ela vai levar um sustinho de primeira, porque ele faz barulho e ele faz a descarga. Então, ela já vai, eu vou fazer o disparo, tá? Se prepare, eu vou fazer, ó. Como vocês podem observar, a ponteira Safe Needle, por ter esse espaçador e garantir essa distância da agulha para a pele, o profissional pode aplicar encostando na pele e só fazendo o arraste dela, né? Nós estamos aqui com o plasma no modo fracionado. A Bárbara vai arrastando a ponteira, deslizando a ponteira sobre a pele. Visualiza-se, então, as lesões esbranquiçadas, tá? Ou seja, já significando que realmente é um jato de plasma. Eu acho que tem como parar um pouquinho, Bárbara, só para ele focar bem no frostzinho. Como vocês podem observar ali, o frost já fica bem visível. A gente não vê aquele torrão da pele, a carbonização, né? O que se observa é esse frost, essa sublimação do tecido. E a gente sempre brinca, né? As profs agora vão dizer, confirmar o que eu falo. Com o plasma, menos é sempre mais. Por quê? Hoje, a gente não vai visualizar aquela lesão com um eritema significativo, né? Hoje a paciente vai ter uma leve ardência, coceira. Então, quando que vai conseguir visualizar essa lesão realmente propriamente dita? Amanhã. Então, menos é sempre mais com jato de plasma, tá? Então, todo cuidado é primordial para fazer a aplicação, tá? Outro ponto importante a ser observado, como a gente falou, na hora, não podemos subestimar a lesão, né? Na hora, parece tudo muito tranquilo, mas o edema, no dia seguinte, pós 24 horas, ele é bem intenso. Então, nós temos que orientar o paciente. Por exemplo, o paciente quer fazer a pálpebra superior, né, a ptose palpebral superior e a flacidez da pálpebra inferior. Se o paciente fizer no mesmo dia a pálpebra superior e inferior, no dia seguinte ele vai ficar praticamente com os olhos fechados. Então, é interessante não trabalhar um full face com o jato de plasma. É interessante trabalharmos nos pontos de ancoragem ou, por exemplo, em tratamentos mais pontuais, como a pálpebra, a ptose palpebral aqui, fazer em uma sessão a pálpebra superior, em outra sessão a pálpebra inferior, para evitar o desconforto do paciente no dia seguinte, daquele edema intenso. Beni, pergunta aqui, ó. Sugestão de densidade e amplitude para o tratamento de pálpebra. Isso vai variar muito de pele para pele, tá? Existem parâmetros seguros e parâmetros mais avantajados. O William vai mostrar os parâmetros que eu estou utilizando agora. Mas para identificar parâmetro, precisa ter uma avaliação muito bem minuciosa, tá? Então, não dá para dizer que existe receita de bolo, tá? Exatamente. Nesse caso, principalmente, porque cada pele vai reagir a esse frost de uma forma diferente. Tá? Então, como vocês podem observar, né? O parâmetro ele vai depender muito da necessidade daquela pele. Como o Vinícius explicou, tem toda a questão da hidratação da pele para poder ocorrer a ionização do ar e formar a pluma. Então, quanto mais hidratada essa pele, melhor. Aqui nós estamos trabalhando com uma amplitude de 100%. A amplitude, para quem trabalha com Spectra Artes, ela pode ser entre 90% e 100%, sempre nessas condições. E a densidade, é muito importante lembrar, quanto maior a densidade, maior o poder ablativo, maior o efeito térmico, né? Porque a chama vai ficar maior, a pluma vai ficar maior. Então, nós estamos trabalhando aqui na nossa modelo uma densidade de 26%. Tá? É uma paciente nossa que nós já conhecemos a pele, ela já fez uma sessão de jato de plasma, então nós já estamos tratando essa pele. Então, 26% está uma densidade
razoável para fazer um frost, fazer uma lesão controlada. E o tempo de intervalo para fazer o plasma fracionado está sendo de 0,3 segundos, como vocês podem observar, para fazer os disparos de forma fracionada. Mas sempre lembrando, né, não é uma receita de bolo, então não tem como nós passarmos um protocolo pronto. Flacidez palpebral, 100% de amplitude, 30% de densidade de energia. Isso, infelizmente, é impossível, como a gente sempre fala, a gente brinca que a estética não é uma ciência exata, né? Então, tem muitas variáveis que interferem nisso e o profissional, ele tem que fazer uma avaliação detalhada dessa pele e saber organizar o parâmetro adequado. Claro que não é na primeira sessão que tu já vai colocar um parâmetro, uma densidade super alta, gerar um efeito ablativo alto. Então, experimenta, né? Conhece a pele desse paciente primeiro, e aí no mês seguinte, na segunda sessão, tu já sabe o quanto de densidade, o quanto tu já pode acrescentar, incrementar nessa pele. O segredo está na avaliação, então, né? Não podemos fugir disso. O primeiro passo é fazer uma avaliação adequada, né? Exatamente. A Bárbara estava fazendo a prática ali, ela já subiu da pálpebra para a frontal, né? Sim. Eu vou mostrar também uma aplicação com o Spectra Face, tá? Para ficar claro que a gente consegue chegar no mesmo resultado que o Arts com esse equipamento também, tá? Ele não tem os mesmos parâmetros de ajustes, mas também conseguimos muito bons resultados com ele também. Então, eu vou fazer na outra pálpebra só para vocês observarem, tá? A única diferença, né, entre o Spectra, a plataforma do Spectra Arts e o Spectra Plus é a limitação na amplitude. Aqui a gente acaba tendo uma amplitude limitada em 60% no Spectra Plus. A amplitude é potência, né? Vamos falar assim, uma linguagem mais simples. Isso. A potência, a gente não consegue chegar à potência máxima com o Spectra Arts, né? A gente tem uma limitação aí de potência. Isso representa... a gente não tem, digamos assim, a gente acaba não tendo diferença entre a lesão, porque aí a gente pode compensar essa potência menor na densidade, ajustando uma densidade maior. Importante, como a gente falou no começo, a gente vai estimular colágeno para fazer o processo de, além da sublimação, a retração, sustentação e levantamento, né? Então, enquanto a Bárbara está fazendo a prática, eu vou só compartilhar uma imagem que é rápida aqui para todo mundo visualizar, que são as linhas de ancoragem, que é o que a gente preconiza aí no tratamento, né? Pensando no facial, uma sugestão que isso está no nosso manual, né? No manual de treinamento da tecnologia, e aí aquele espaço que a professora Silene falou entre uma lesão e outra, né? Esse espaço que é o importante para o resultado acontecer. Então, precisa fazer um curso, precisa estar bem habilitado para poder fazer a prática e ter uma mão precisa para que tenha exatamente os pontos adequados, se esse for o modo contínuo de aplicação como experiência. Mas a grande vantagem na tecnologia, tanto do Arts quanto do Plasma, é a gente ter um modo pulsado e conseguir programar o intervalo de tempo entre uma aplicação e outra, e dessa forma a gente já conseguir, como vocês visualizam na prática da Bárbara, que a cada time ele dá um disparo, e aí fica um espaço adequado entre cada disparo. Então, é muito mais seguro trabalhar o modo pulsado e até mais rápido, porque você consegue fazer uma varredura, como a professora Silene falou. Esse é varredura? Ó. Se a gente acelerar o teu movimento, tu espaça os pontos, né? Exatamente. Então, a gente pode fazer mais rápido também. Isso. Será que fazer mais rápido sente menos dor? O que a paciente acha aí, Pi? Melhorou, né? Olha aí, gente. A velocidade sempre diminui a dor, não adianta. Né? É que nem cortar o dedo, né? Corta devagarinho para ver. Agora passa 5.000 por hora
Então, essa diferença que vocês estão vendo agora, que parece que está mais rápido, é porque provavelmente a professora Silene programou um intervalo entre os disparos menor. Então, ela te dá a possibilidade aí de fazer um trabalho mais rápido, ter um espaço bem igualzinho entre todos os disparos e ter a certeza das áreas de lesão e de reestruturação do tecido. Se fosse na ruga, como que a gente vai aplicar, tá? Isso é uma dúvida bastante preocupante, né? De todas as profissionais. Faço dentro da ruga? Não faço? Só complementando, antes de entrar na ruga, né? Uma sugestão bem importante quando se trabalha a flacidez palpebral, né, Bárbara? Por que a Bárbara fez esse ponto de ancoragem aqui, ó? O gatinho em cima da sobrancelha? Porque quando a gente trabalha a pálpebra, na mesma sessão, ao invés de fazer a pálpebra inferior, façam esse ponto de ancoragem aqui para dar mais sustentação, mais retração no tecido. E aí o resultado vai ser muito melhor. Exatamente, porque daí além de a gente fazer essa retração desse tecido da pálpebra, a gente consegue retrair um pouco o ângulo da sobrancelha, sobressair esse ângulo, que é o ângulo de levantamento do olhar, tá? Complementando ali o que a Silene falou também, por que a gente não pode fazer dentro da ruga? Não é indicado fazer dentro da ruga. Por quê? A gente quer fazer o quê? A retração desse tecido. Então, indicado é sempre eu trabalhar nas bordas externas dessa ruga, dessa linha de expressão. Para quê? Para eu fazer a retração desse tecido, né? Para eu minimizar essa lesão, essa linha que está ali, tá? Então, olhem só. Fazer bem na borda dela. Tá? E vou fazer várias linhas ao redor ali, tá? Se fosse na glabela, vou fazer no sentido dela, mas bem nas bordas laterais. Visualizem a pluma do plasma, que é de cor azul-violeta, tá? E em nenhum momento esse meu tecido vai ficar carbonizado, e sim esbranquiçado, ou seja, sublimado. Não sei se o Vini está aí por perto, só para a gente retomar mais uma vez, rapidinho, Vini, o conceito da amplitude e da densidade para a gente esclarecer para algumas perguntas que a gente está recebendo, né? A amplitude é como se fosse, não sei, vamos ver se eu respondo da maneira com que às vezes o profissional entende. A amplitude é o comprimento dessa pluma, se ela é mais comprida ou mais curtinha em relação à pele. E a densidade é a força dela. Poderia ser essa a tradução, Vini? Isso, exatamente, Fábio. Como tu comentaste, a amplitude vai me dar a distância que eu consigo trabalhar, né? Ou seja, a distância que eu consigo manter o eletrodo da pele. E a densidade vai me dar o tamanho da lesão que eu tenho na pele, ou seja, quão grande vai ser essa lesão. A densidade é realmente a densidade de corrente que tem na pluma. Então, é a intensidade da lesão. E a amplitude é a distância. Um detalhe importante é que se eu aumento a amplitude de trabalho, eu facilito o trabalho manual, tá? Porque ele vai conseguir abrir o arco com distâncias diferentes e distâncias maiores. Eu não preciso ficar tão próximo do tecido. Vamos mostrar na prática, talvez para ficar mais claro, Vini? Sim. Então, só que ao mesmo tempo que eu tenho uma amplitude maior, uma facilidade maior de abrir essa pluma, eu também tenho uma falta de precisão, eu diminuo a precisão, né? Porque eu tenho mais espaço para essa pluma trabalhar, ou seja, ela pode ir para um lado ou para o outro,
no tecido, né? Eu tenho que ter muita habilidade manual para trabalhar com amplitudes maiores. Ter muita segurança. Isso. Pode ser. Ó, aqui a gente tem a amplitude de 100%, tá? Vamos ver se a gente consegue aproximar aqui. Olha, a uma distância de 5, 8 milímetros, eu já consigo produzir uma pluma, tá? Se eu parametrizar ele para uma amplitude menor, vamos lá, eu baixei bem a amplitude, tá? Eu vou só conseguir... Olha, eu não consigo nem abrir só a distâncias muito pequenas. Eu preciso de uma amplitude maior para conseguir abrir a faísca, tá? Olha, na mesma distância que eu estava antes, eu não consigo trabalhar, mas eu preciso aproximar mais. Só que também eu tenho uma repetibilidade maior da onde essa pluma está acertando, né? Então, se eu tenho uma pluma muito distante, eu tenho a possibilidade de ela dançar, ou seja, de ela acertar um ponto do lado do outro e fora de ponto, fora de precisão, né? Perfeito. Então, acho que respondendo aí as dúvidas que a gente estava tendo de densidade e amplitude é isso. Então, quando eu escolho uma densidade maior, eu faço uma lesão maior. Quando eu escolho uma amplitude maior, eu escolho uma pluma mais comprida, mais distante da pele. Exatamente. E aí ela não fica tão precisa. O que eu escolho? De acordo com a minha avaliação, o diagnóstico, a região que eu estou tratando, o quanto eu me sinto mais seguro ou não para fazer essa aplicação. A vantagem, o aparelho te dá essa variação de amplitude para você trabalhar essas suas escolhas de acordo com a região e o teu objetivo de tratamento. Isso. Lembrando, só para ficar mais claro, talvez para elas, a densidade é o efeito térmico que ele vai receber o tecido, certo, Vini? Exatamente. Então, quanto maior a densidade e maior a amplitude, maior vai ser a lesão, maior o dano térmico no tecido, tá? Então, é por isso que a gente às vezes brinca que diz que tem que tomar cuidado com a densidade, porque é a densidade que é o efeito térmico que vai estar lá no tecido. Quanto maior a densidade, maior a lesão, tá? Maior o risco. Só complementando, as ponteiras stick tip e ball tip também não se encostam na pele, tá, pessoal? A gente precisa de uma distância, tanto a ball quanto a stick, por elas terem uma geometria maior, uma área maior, elas acabam não concentrando tanta energia quanto a professional ou a safe needle, que foi o que vocês viram ali, que são agulhas, que são mais concentradoras. Mas mesmo assim, não se encosta na pele. A gente precisa de uma distância do tecido para poder ionizar e formar a pluma de plasma. Se nós encostarmos no tecido, a gente não vai ter essa ação, não vai ter a formação da pluma de plasma. Tá? Então, mesmo essas duas ponteiras, que acabam tendo uma área de contato maior, precisam ser afastadas. Elas não são trabalhadas de forma com contato direto. Ok? Voltando aqui, só para a gente finalizar, então, o que eu vou fazer após a aplicação? Vou usar um drug delivery, né? Para quê? Para acalmar um pouco essa pele, porque essa pele vai estar irritada, machucada, e aí para acalmar também a sensação de calor que vai estar nesse tecido. Acabei de passar, então, uma monodose estéreo, né? Para quê? Para auxiliar, então, nesse reparo tecidual dessa pele e nessa resposta que ele vai ter, tá? Pergunta que as pessoas também... Diga lá, Bárbara, pode ficar à vontade. Isso. Também pode ser utilizado, então, após a aplicação da Tesla, tá? Então, digamos que antes de eu colocar esse ativo, essa monodose, eu também posso aplicar, então... no tecido seco, né? Essa chuva de plasma, para quê? Para evitar qualquer tipo de risco de infecção nesse tecido. Sabemos que com o jato de plasma, por si só, ele já tem redução desse risco em função dos espécimes reativos, tá? Então, daria para aplicar a chuva de plasma nesse tecido também. Tá? Vejam como fica bem certinho as áreas de ancoragem vermelhinhas ali, né? A reação inflamatória bem certinha na área de tração que é necessária.
Também podemos, isso, só para complementar, também podemos utilizar o LED, os LEDs após a aplicação, tá? Se a gente verificar que essa pele ficou com eritema muito significativo, ou a paciente está relatando muita sensibilidade, edema, a gente pode sim aplicar o LED, o mais indicado é o LED vermelho nesse caso, e aí a gente faz a aplicação do LED também sem problema nenhum, tá? Doses específicas também para não diminuir tanto o processo inflamatório, mas também consegue evitar qualquer risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente também consegue controlar essa lesão, né? Não a ponto de não ter a resposta que a gente quer, que é a retração do tecido. A gente só vai modular esse tecido de forma para diminuir esse processo inflamatório, mas não a ponto de não ter resultado, tá? Então, dá para fazer sim o LED após a aplicação, sem problema. Ótimo. Vou fazer meu último compartilhamento aqui para que a gente observe a evolução das lesões, né? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Então, como a gente já mostrou ali a evolução de uma lesão direta, então, olha só, à esquerda aqui, né, a gente tem a lesão, a hiperemia, como a gente falou, e os pontinhos esbranquiçados. Então, de imediato, a gente enxerga essa hiperemia, como a gente acabou de ver aí na prática, na nossa modelo. À direita aqui, 24 horas depois da lesão, ou seja, evoluiu uma condição inflamatória. Depois, 48 horas, 2 dias após a aplicação e 3 dias após a aplicação. Então, a gente tem aqui essa evolução. Na sequência disso, essas crostas vão sendo eliminadas, e é importante fazer a orientação do cuidado para não fazer a retirada voluntária, não passar nada agressivo e nenhuma esfoliação nesse momento, e que o processo seja natural, e que essas crostas sejam eliminadas naturalmente para o resultado acontecer. Exatamente. É sempre importante também que o profissional ele também tenha um termo de ciência e consentimento. Para quê? Nesse termo vai estar escrito tudo, toda a explicação que tu deu para o teu paciente vai estar ali, os cuidados que ele precisa ter, o uso do home care, enfim, para que o nosso cliente assine e esteja ciente disso, porque muitas vezes pode acontecer, a gente já teve casos, né, de intercorrência, porque o paciente não usou o home care, usou o creme que estava lá aberto no banheiro, produto contaminado, enfim, acabou que no dia seguinte, o que tinha lá? Pústula, né? Presença de pústula com pus, por conta do cuidado, da falta de cuidado desse paciente. Então, é muito importante, além da avaliação, o termo de ciência e consentimento também em relação ao tratamento, para que o profissional também, né, esteja protegido e garanta a condução adequada desse tratamento. O jato de plasma, como ele é feito com uma frequência mensal, é interessante no plano de tratamento, o profissional já montar um plano de tratamento onde ele já inclua essas sessões pré-jato de plasma para preparo da pele e também sessões pós-jato. Por exemplo, daqui 7 dias, a nossa paciente poderia retornar para a gente estar fazendo uma associação com fototerapia, usando LED vermelho, usando LED âmbar, para estimular colágeno associado aí a dermocosméticos também. Ela poderia vir depois de 15 dias para fazer uma sessão de luz intensa pulsada, ou fazer uma sessão de luz intensa pulsada antes, né, 15 dias antes da sessão de jato de plasma. Então, tudo isso já pode ser pensado pelo profissional quando ele monta o plano de tratamento, né? Hoje a gente tem aqui na região uma variação de valor, aonde o profissional acaba pagando esse recurso muito rápido, né? Ele é muito rentável, porque é um tratamento com valor alto agregado, e isso acaba tendo um retorno financeiro muito rápido para o profissional. Oi, Fabi. Ok.
Não, 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 tô aqui. Então, finalizando esse conteúdo aí em relação à evolução da lesão, a gente teve algumas perguntas do que usar após a lesão. Então, assim, o que é bem importante? Tem que proteger a pele, tem que usar filtro solar, tem que fazer hidratação, né? Tem que nutrir e hidratar, né? Eu tenho que ajudar essa pele nesse momento de reparo, porque ela vai estar por si sendo reparada, né? Então, a sugestão é que vocês busquem nas linhas cosméticas que vocês trabalham aí, quais são os melhores filtros nesse momento, filtro solar aí 24 horas após a aplicação, correto, professora Silene? Eita, Sim. que eu estou passando aqui. Desculpa. Cristiano passando na Estou sua tela. interrompendo aqui, né? Mas tudo bem. Achei que era na outra câmera. Vamos lá. Filtro solar é a maquiagem, né, para as mulheres. Exato. Né? O tratamento pode ser feito em homens e mulheres, mas o filtro solar é importante depois das 24 horas, né? É sempre importante ter esse cuidado. Perfeito. E aí, das tecnologias que a gente tem em relação a isso, os mais que as meninas utilizaram, que a Bárbara e a Silene utilizaram, o Spectra Face Plus, e também a gente tem o Spectra Art, são as duas tecnologias que elas utilizaram aí, né? O Spectra Face Plus, ele já tem a radiofrequência convencional, nas ponteiras aí bipolar facial, monopolar e bipolar corporal, e também aí ele pode ter a associação, fazer o upgrade para o jato de plasma e o Spectra Arts também. Tem a rádio, pode ter na modalidade convencional, pode ter, deixa eu deixar de compartilhar e vocês mostrarem de vocês que é mais bonito. Então aí a gente tem as ponteiras, como a Bárbara está mostrando, né, monopolar, a bipolar corporal, um tamanho bom para tratamento, principalmente aí posterior de perna, glúteos, uma área bem legal de abrangência, tá? E a bipolar facial, tá? E aí a vantagem aí dessa ponteirinha dourada é a ponteira autoclavável, né? Então, a gente tem essa outra grande vantagem aí nos equipamentos da Toniderm, são as ponteiras autoclaváveis quando se utiliza no tratamento numa área de risco de contaminação, certo? E o modelo Artes aí, ele vai poder ser customizado, né? Mas ele pode ter a radiofrequência convencional, o LED, a radiofracionada e fazer o upgrade para o plasma. Seria hoje a plataforma mais completa para você ter na tua clínica. Por quê? Porque você vai tratar gordura, celulite, flacidez, estria, manchas, né? Ele tem a amplitude de toda a tecnologia, fazer cicatrização, trabalhar a parte integrativa com os LEDs, né? Fazer os tratamentos de rejuvenescimento. Então, é facial, corporal, capilar, numa mesma plataforma, podendo ser uma plataforma completa. Então, é o passo que você pode dar aí em relação às possibilidades principais da Toniderm aí, da radiofrequência e na associação aí com possibilidades de upgrade. Eu acho que esse é o respeito da empresa em você poder adquirir uma tecnologia e poder fazer um upgrade, potencializando o seu consultório, trazendo inovações. É isso aí, professora Fabiana. A atualização da tecnologia, ela nunca para, né? Então, realmente, o que permanece é sempre a necessidade da mudança, né? Isso serve para os negócios, isso serve para os equipamentos, e serve para nós, né, como os profissionais, que precisamos sempre nos estar reinventando, estudando para se desenvolver, então, novos tratamentos. Essa foi a aula da pluma de plasma, né, que promove esse efeito regenerativo. Eu gosto muito dessa tecnologia, ela vem com características diferentes que até então não existiam no mercado e que a gente expõe aqui com uma certa clareza, com uma certa evidência de resultado, né? Até a gente poderia voltar a alguns resultados aí, Fábio, só para a gente encerrar isso, passar rapidinho de novo. Podemos sim, Cris, já compartilhar. Eu adoro, acho que é para isso que nós estamos aqui, para trazer uma pele mais bonita, mais orgânica, né? Tratamentos, quer dizer, eficientes em poucas sessões. Quando a gente iniciou na estética, a gente fazia 20, 30 sessões, às vezes tratamento corporal, né? 2 vezes por semana, né? Quer dizer, tudo isso vem alterando. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo, né? E lógico, precisamos de tratamento com resultado em menos sessões. E é para isso que eu estou em trabalho, para deixar você com mais
rentabilidade. Eu acho que isso se transforma em rentabilidade. E, claro, né, o sucesso boca a boca, não é? Temos aí as fotos? Estou passando aqui, estou revisando as Estou fotos passando, aqui. perdão que eu estou sem o retorno aqui. Já estamos aí mostrando os resultados, olha lá. Gente, olha que maravilha, né? São poucas sessões, 3, 4 sessões, a gente consegue resultados surpreendentes. Né? As associações, o cuidado, o preparo para a pele, qual tipo de técnica que a gente vai utilizar, quais os pontos de ancoragem, isso tudo a gente passa no treinamento e em cursos também para um aprofundamento ainda maior. É sempre necessário a gente estar estudando aqui, a gente não para, sempre. E é esse que nos mantém vivos, felizes, né? E buscando sempre um pouco a mais, né? Nos fornecer, nos termos um pouco melhor, né? Como profissionais, como seres humanos, acho que é isso que a gente busca. Né? Vou chamar todos os nossos professores aqui no centro para a gente ir encerrando. Pode compartilhar a tela, professora? Ok. Então, a gente pode estar aqui deixando, então, um abraço para vocês. E essa foi a primeira transmissão aqui do YouTube da Tony Derby. Ainda estamos adequando a plataforma, o formato, porque muita coisa nova vocês vão ter ainda para ver até o fim do ano. Então, eu agradeço a todos presentes. São vocês que estão aqui com a gente a essa hora da noite, estudando, que nos motivam e que nos fazem realmente ir adiante. Eu agradeço em nome da Tony Derby, né, Silene? Nós que agradecemos. Isso aí. Obrigada, Bárbara, pessoal. Vinícius, muito obrigado. Fabiana, gente, um beijo grandíssimo, Obrigada. tudo de bom. Né? Aproveitem, fiquem com a Tony Derby, a gente sempre está à disposição de vocês para ajudar, para trazer mais tecnologia, para trazer tratamentos mais orgânicos e mais saudáveis.